Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Adriano Milagres, eu sou planejador financeiro e o meu objetivo aqui com esses conteúdos é lhe ajudar a ter uma carteira de investimentos mais organizada. É você entender exatamente o que está dentro da sua carteira de investimentos para que você possa se sentir mais seguro e ter uma carteira de investimentos mais rentável. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre como você pode montar uma carteira de investimentos através de fundo ou através diretamente dos ativos de renda fixa e explicar qual que é a diferença dos dois e mostrar para você por que eu acredito que é mais interessante você fazer através de fundos de investimento. Muita gente, quando eu estou fazendo alguma consultoria, quando eu estou conversando sobre análise de carteira, a gente começa a conversar um pouco sobre o porquê que os clientes têm, porquê que os investidores têm alguns ativos na carteira de investimentos e na maioria das vezes as pessoas elas não sabem explicar. Às vezes ela tem um título lá para 2029, um título que está atrelado a IPCA para 2045, e quando a gente pergunta por que você tem esse título na carteira, muitas pessoas não sabem explicar por que aquela estratégia ela está sendo aplicada na carteira de investimento. Então, fica comigo nesse vídeo até o final, que eu vou trazer para você quais são as formas que você tem de fazer e como que eu acredito que seja a forma mais eficiente para que você consiga ter a sua carteira de investimentos cada vez mais organizada. Não se esqueçam que aqui no nosso canal a gente tem vídeos semanais, então não deixa de se inscreva aqui no canal, que isso é muito importante para a gente. E se esse conteúdo fizer sentido para você, não deixa de compartilhar com um amigo, não deixa de curtir o nosso vídeo, para que a gente possa atingir o máximo de pessoas possíveis, para que essas pessoas também consigam entender sobre os produtos de investimento e organizar cada vez mais a carteira de investimentos. Então olha só, hoje a gente consegue fazer o nosso investimento basicamente de duas formas. Ou você consegue fazer o seu investimento através de fundos de investimentos. Como é que isso funciona? Você vai ter um gestor especializado que vai escolher quais são os ativos de renda fixa que vão compor a sua carteira, ou então você pode fazer os investimentos diretamente nos títulos de renda fixa. Quais são os títulos de renda fixa que estão disponíveis hoje em qualquer plataforma de investimento? Se você entrar na plataforma da XP, BTG, né, ou Santander, Itaú, Safra Invest, qualquer plataforma de investimento hoje, ela vai estar disponível com praticamente os mesmos títulos de renda fixa. Então, se você quiser fazer a aplicação diretamente em títulos de renda fixa, quais são as opções que você vai ter? Você pode pegar o teu dinheiro e você pode fazer o título público federal, que é quando você pega o seu dinheiro e empresta para o governo vai te devolver esse dinheiro em uma data pré-determinada com uma rentabilidade estabelecida. Então, por exemplo, você pode aplicar num Tesouro Selic, né, que você empresta o dinheiro para o governo federal, a garantia é o governo federal, é o menor risco possível que você tem em qualquer aplicação financeira, é quando você empresta o seu dinheiro para o governo, e aí você tem uma outra possibilidade, que é você emprestar o teu dinheiro e o governo te pagar com uma rentabilidade fixa mais a correção da inflação, que a gente fala que é o Tesouro IPCA+. Quando você pega o teu dinheiro e você empresta ele para o banco, né? Você escolhe lá qual banco você quer emprestar o teu dinheiro, você vai estar fazendo um CDB ou você vai estar fazendo uma LCI e uma LCA, que são dois produtos isentos de imposto de renda. Quando a gente está falando aqui sobre emprestar dinheiro para o banco, é muito interessante vocês entenderem um conceito, que é o conceito do FGC. O FGC, ele é o Fundo Garantidor de Crédito, que ele te dá a segurança de que se você aplicar o teu dinheiro em qualquer banco e esse banco vier a quebrar, você tem garantido até R$ 250.000. Por exemplo, se você tiver investido R$ 500.000 em um banco e esse banco quebrou, você tem R$ 250.000 de volta, que é a garantia do FGC, e os outros 250 mil, ele ficou como risco de crédito, né? Você vai perder ele porque você não está protegido. E a outra forma que você tem de emprestar o teu dinheiro é quando você pega o teu dinheiro e empresta para uma empresa. E aí você vai estar fazendo isso através de debêntures, CRAs e CRIs. Quando você empresta o teu dinheiro para a empresa, você não tem a garantia do fundo garantidor de crédito. Então, se acontecer alguma coisa com essa empresa e essa empresa ela não conseguir honrar o compromisso financeiro dela, você vai perder o teu dinheiro. Quando a gente está falando aqui de emprestar dinheiro, né, tanto para o governo federal, quanto para bancos, quanto para empresas, é muito importante vocês entenderem que existe sim o risco de crédito. Muita gente, quando vai fazer esse tipo de investimento, entra lá na plataforma, ordena da maior rentabilidade para menor rentabilidade,
e aplica sem o menor critério. Então, quando você tem algum produto te pagando uma taxa muito atrativa, cuidado, porque essas taxas muito atrativas, ela vem ali embutida com um risco extremamente alto, mesmo quando a gente está falando de renda fixa. Né? Quando eu empresto dinheiro para o governo, quando eu empresto dinheiro para o banco, ou quando eu empresto dinheiro para uma empresa, eu estou falando de ativos de renda fixa, que podem sim fazer com que a tua carteira de investimentos ela oscile de uma forma negativa. Nos últimos 4 anos, né, a gente teve um movimento de taxa de juros no Brasil que saiu de 2% ao ano para 14% ao ano de uma forma muito rápida. E isso fez com que os títulos de renda fixa tivessem volatilidades muito expressivas e faz com que a carteira de investimento de alguns clientes acabam ficando negativa em algum momento do tempo e muitas vezes as pessoas não entendem por que aquilo está acontecendo mesmo sendo um título de renda fixa. Então, é muito importante você entender o que você está fazendo, entender quais são as características do produto para que a sua carteira de investimentos ela fique cada vez mais organizada. Eu vou mostrar para você aqui também que quando você está investindo diretamente, né, se você está fazendo através de fundos de investimento, o gestor ele vai escolher quais são os títulos, né, se do Tesouro Direto, ou de banco, ou de empresa, que vai compor a carteira. Né? Então você vai ter aquilo tudo ali empacotado. Mas só que quando você está fazendo as escolhas dos seus títulos, você tem que escolher qual é o vencimento e qual é a taxa que você vai ter na tua carteira de investimentos. Então eu trouxe aqui para vocês, olha só, se você quiser emprestar o dinheiro com a remuneração da Selic, né, você tem lá vencimento para 2027, vencimento para 2029. Se você quiser emprestar o teu dinheiro com a remuneração do IPCA, né, que é a inflação mais uma taxa fixa, você tem lá um vencimento para 2029 te pagando IPCA mais 6,32. Você tem um vencimento para 2045 pagando IPCA mais 6,25. Aqui, quando a gente está falando desse Tesouro IPCA 2045, eu tenho uma consultoria que eu fiz no ano passado e nessa consultoria o cliente ele abriu para mim toda a carteira dele, era um cliente que tinha 2 milhões de reais aplicado e ele tinha 1 milhão de reais aplicado só em um título IPCA 2045. E aí nessa nossa reunião, né, ele me procurou para que a gente pudesse analisar a carteira dele, para ver se estava tudo certinho. E aí ele me disse que ele tinha sido orientado a pegar 1 milhão de reais e colocar nesse título 2045, porque ele poderia resgatar esse título a qualquer momento. Isso é verdade, ele realmente pode retirar esse título a qualquer momento. Mas só que quando a gente está falando de produtos IPCA+, você pode resgatar ele a qualquer momento, mas só que esses títulos eles têm uma coisa que se chama marcação a mercado. A marcação a mercado é o seguinte, eu trago o valor do título ao valor presente e eu vejo quanto que esse título vale hoje para eu resgatar. Isso pode, muitas das vezes, ocasionar rentabilidades negativas. E foi o que aconteceu nesse caso. Ele tinha colocado para mim que ele ia precisar resgatar o dinheiro para ele poder terminar uma obra. E esse IPCA 2045, que ele estava bastante concentrado, ele resgatando aquele título, naquele momento, ele teria um prejuízo de quase 15%. Então aqui eu estou trazendo para você um caso real de que você tem que tomar muito cuidado com os títulos que você tem na sua carteira, porque às vezes você faz pensando em levar para 2045, mas se surgir algum imprevisto, você pode ter um prejuízo muito grande. O contrário também é verdadeiro, a marcação a mercado ela também pode ser positiva, mas aí você tem que dar sorte de precisar do dinheiro e quando você precisar do dinheiro, o mercado está a seu favor. Tá? Então, quando você quer investir através do Tesouro Direto, você vai escolher quais são esses títulos. Se você quiser fazer CDBs de banco, né, você vai escolher qual é o banco que você quer fazer, qual que é o vencimento, qual que é a taxa. E aqui você também pode escolher quais são os emissores que você quer emprestar o teu dinheiro para a empresa. Né, aqui a gente está falando sobre Petrobras, Vale, a gente tem uma infinidade, né, de emissões de debêntures, CRAS e CRIs que estão acontecendo agora, e aí você tem que escolher qual que é o vencimento, você tem que fazer a tua análise de risco, né? Então é uma coisa que não é só procurar taxa, né? Se você fizer diretamente, você precisa ter um critério ali, que provavelmente os emissores de debêntures vão te pagar mais do que os CDBs, que vão te pagar mais do que o título público. Por quê? Porque as empresas são mais arriscadas do que os bancos, e os bancos são mais arriscados do que o governo federal, tá bom? Então, quando a gente está falando sobre os títulos que você pode comprar diretamente, são esses aqui. E aí, como é que ficaria uma carteira de investimentos montada por você diretamente através dos títulos de renda fixa, tá? Vamos supor que você comprou lá um Tesouro Selic 27, um Tesouro Selic 29,
depois você fez uma NTNB 2035, uma NTNB 2029, fez 3 CDBs, um do Itaú, do BTG, você colocou aqui 4 debêntures na sua carteira. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando a gente está analisando uma carteira de investimento como um todo, a gente vê uma carteira de investimentos com muitas linhas, né, com muitos produtos, e acaba ficando um pouco desorganizada, porque você não entende nem mais quando que é o vencimento, quando é que o dinheiro vai voltar para a tua conta, então acaba ficando muito confuso. E o que eu acho que é mais adequado, né, se você não quer analisar crédito, se você não quer analisar fundo, qual que é a empresa, qual que é a taxa, qual que é o prazo, eu acho que a melhor forma de você fazer isso é uma carteira através de fundos de investimento. Então, quando você tem aqui 2 fundos de investimentos, que um é um fundo de investimento que investe em título público federal e ele pode investir um pouco em CDBs de banco, e um outro fundo que é um fundo só de debêntures incentivadas. Então, assim, quando você tem 2 linhas de investimento, você abrange basicamente todos esses tipos de investimento aqui. Então, quando você tem a vontade de organizar a sua carteira, que é o que eu mais falo aqui para vocês, é muito importante que você entenda quais são os fundos que representam os títulos, né? Quando eu tenho lá todos os títulos disponíveis, o gestor de um fundo de investimento, o que ele vai fazer é basicamente escolher quais são esses títulos disponíveis e empacotar isso numa carteira para você. Tá? Então, eu acho que quando você faz isso através de fundo, você consegue ter uma carteira muito mais organizada do que quando você faz isso diretamente dos ativos de renda fixa. Principalmente se você não domina e se você não sabe exatamente a característica e risco de cada um desses produtos. Olha só que interessante aqui como é que funciona aquela marcação a mercado que eu falei para vocês. Quando eu tenho um título de renda fixa, que ele me paga IPCA mais 6, por exemplo, aqui eu estou dando um exemplo que esse título ele vai me pagar IPCA mais 6 por 10 anos. Então, olha só, essa aqui é a rentabilidade de um IPCA mais 6 se eu levar até o vencimento. Né? Eu vou ter aqui no primeiro ano o IPCA mais 6%, depois eu vou ter acumulado IPCA mais tanto, depois mais tanto, e isso vai chegar aqui no vencimento, né? Com o acumulado do que foi o IPCA e 6 vezes mais 6 vezes por ano de taxa. Mas só que olha só, vamos supor que esse título, que era o IPCA mais 6, eu queira resgatar ele com 1 ano. Se eu resgatar esse título aqui, na curva, né, no andamento da taxa que foi pré-pactuada, eu estaria ganhando essa rentabilidade aqui. Mas só que se eu resgatar a mercado, o meu título vale isso. O meu título estaria valendo aqui 1.010, mas só que se eu resgatasse ele me pagariam 1.060. E aqui a mesma coisa, se eu resgatasse com 3 anos, se meu título estava valendo aqui na curva 1.030, mas só que se eu quisesse vender ele a mercado, me pagavam no máximo 970 nesse título. Então olha só, se eu resgatar esse título no momento errado, ou eu precisar de resgatar esse título, eu corro o risco de ter um bom produto, que um título que me paga IPCA mais 6 por 10 anos é uma boa rentabilidade, eu corro o risco de resgatar esse dinheiro em momentos ruins. Então é muito importante aqui você entender que se você quiser fazer algum título de IPCA mais diretamente ou através de título público, CDB ou debêntures, CRAS e CRIs, você precisa saber que se você resgatar antes do vencimento, você pode ter uma marcação a mercado negativa, mesmo sendo um título de renda fixa. E quando a gente está falando aqui de um risco de liquidez, né, de um risco de você resgatar o dinheiro antes do prazo, a gente também tem um outro risco, que é o risco de crédito, que é essa empresa ela não devolveu o dinheiro para você. Então, olha só, uma reportagem aqui do Mais Dinheiro, ela tem falado que muitos investidores, pessoas físicas, estão investindo em debêntures, estão investindo em CRA mais do que estão investindo em CDBs. Isso aqui é muito bom para o mercado, mas só que tem que tomar um pouco de cuidado, porque umas outras 2 notícias é o seguinte: rombo na Americana leva investidores a questionar aplicações em debêntures. A Lojas Americanas, né, ela teve uma fraude e ela acabou não conseguindo honrar as debêntures que ela tinha emitido. Então, quem tinha dinheiro aplicado nas lojas americanas, elas não estão conseguindo receber o dinheiro de volta. E você perde todo o seu dinheiro. Por quê? Porque você não tem a garantia do FGC. Aconteceu também a mesma coisa com a Light. A Light, ela tinha emitido uma debênture e essa debênture, ela chegou a ser negociada com um desconto de 75%. Se você tivesse aplicado 100 mil reais, você teria e precisasse desse dinheiro, quisesse resgatar esse dinheiro antecipadamente, você teria que vender esse título com 75% de deságio. Ou
você tem que esperar a data do vencimento para saber se você vai receber. Porque se você não receber também, faz parte do produto, né? Porque você emprestou dinheiro para uma empresa que não tem condição de te devolver esse dinheiro. Então aqui, mais uma vez, quando você está fazendo através de fundo de investimento, você tem uma diversificação muito grande do número de ativos dentro desse título. Então, quando acontece alguma coisa com uma empresa específica, se você tem um bom gestor, né, se você tem uma boa asset que está fazendo a gestão daquele fundo, o mais importante vai ser que ela tenha uma diversificação, que ela não concentre em um único ativo. E isso vai fazer com que, se acontecer alguma coisa, você vai sofrer, claro, mas o impacto não vai ser tão grande. E a título de exemplo aqui para vocês, geralmente as debêntures, CRAS e CRIs são produtos muito bons, mas eles são produtos muito silenciosos. Olha só, esse aqui é o exemplo da Light, que teve uma emissão em 2019, ela vem pagando, né, o que foi pré-pactuado aqui até o início de 2023, quando ela anunciou que ela não teria condição de honrar o que foi emitido de dívida. E aí, do dia para a noite, esse título que estava aqui, ele veio para cá. Então assim, ou seja, o risco de crédito, você só vai saber se deu certo ou não no dia do vencimento, que é o dia em que a pessoa tem que te devolver aquele dinheiro. No caso aqui, a gente está falando de empresa. Então, apesar das taxas serem mais interessantes, é muito importante que você entenda o risco. Não busque apenas taxa, porque se você estiver correndo atrás de taxa, muito provavelmente você vai cair em alguma armadilha. Então, por que é importante você entender tudo isso, né? Por que eu estou trazendo esses conceitos para vocês? Eu vou fazer agora aqui uma comparação. Eu vou montar uma carteira de investimentos real através de produtos diretamente e eu vou montar uma carteira de investimentos real para vocês verem a rentabilidade através de fundo. Porque muitas das vezes a gente não está falando aqui só sobre qual que é a maior rentabilidade. A gente está falando que as duas formas são possíveis e elas acabam refletindo numa carteira muito próxima. Mas só que se você tiver isso através de fundo, você vai ter muito menos trabalho e você vai estar muito mais confortável na escolha dos seus ativos do que você ficar cada hora colocando um ativo, cada hora que vence a tua carteira você muda de ativo, né? Escolhendo qual que é o prazo, escolhendo qual que é o indexador. Então, vamos dar uma olhada como é que isso funciona para ver se isso fica um pouco mais claro para você. E aí, comenta aqui para mim também nesse vídeo como que está a sua carteira de investimentos para que eu entenda se faz sentido isso que eu estou falando para você. E por que é importante você entender sobre isso, né? Entender quais são os conceitos, entender qual que é a característica de cada produto. Porque na hora que você for montar a sua carteira de investimentos, você precisa ter exatamente o que você quer ter na carteira. E não ter um título 2060 porque alguém falou para você colocar um título 2060. Isso é muito comum. Então, fica atento para que você tenha na sua carteira exatamente o que você quer ter. Eu vou fazer uma comparação aqui para vocês das duas formas, né? Primeiro eu vou fazer uma carteira onde você vai montar ela através dos títulos diretamente e depois eu vou fazer uma carteira com dois fundos de investimento onde vai ser super enxuta e você vai ver que quando eu tenho fundo de investimento comprando os mesmos produtos que eu compraria diretamente, o resultado é o mesmo, mas só que fica muito mais organizado, muito mais simples de acompanhar, e aí você depois decide como que você quer fazer. Para mim, esse é o método mais fácil de organizar uma carteira de investimentos e você vai gastar o teu tempo com outras coisas, né? Você vai deixar que o gestor ali faça a gestão do seu investimento, você vai acompanhar, é claro, mas só que você não vai ficar ali procurando ou perguntando para as pessoas o que você vai colocar na tua carteira de investimentos. Então, olha só, quando a gente vai aqui para uma carteira de investimentos direto, eu estou dando um exemplo aqui que a gente vai comprar título público federal 2025, a gente vai comprar um título público federal 2027, a gente vai comprar duas NTNs-Bs, né, que são produtos atrelados à inflação, uma com vencimento em 2035, outra com vencimento em 2045, a gente vai ter um CDB que paga 100% do CDI, e aí eu vou colocar aqui na carteira 3 debêntures. Uma debênture da Equatorial, uma debênture da Vale e uma debênture da Petro. Então, olha só. Quando eu estou fazendo a compra diretamente, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas na minha carteira de investimentos, tá bom? Como que essa carteira ela vai funcionar? Aqui eu estou dando um exemplo dos últimos 2 anos, como que essa carteira se comportou em relação ao CDI, tá? Então essa aqui é a composição da carteira, ela teve um rendimento de 21,73 e aqui eu quero trazer para vocês a rentabilidade da carteira juntamente com a rentabilidade de cada um dos títulos. Quando a gente está falando sobre o Tesouro Selic,
que a gente falou que é o menor risco possível, você tem o Tesouro Selic batendo o CDI, você tem aqui ele que é uma linha, né, com muito pouca oscilação de preço, tá bom? E aí quando você vem para os títulos de IPCA+, que são os títulos atrelados à inflação, que aqui a gente está colocando as 3 debêntures, a gente está colocando as 2 NTNBs, olha só como que mesmo um ativo de renda fixa tem uma oscilação de preço extremamente arrojada. Quando a gente está fazendo a composição da carteira, a gente consegue ver que tem uma oscilação de preço, né? Mas só que quando a gente abre aqui para cada um dos fundos, a gente tem uma oscilação de preço um pouco maior. Tá? Então, olha só, esse aqui é a formação de uma carteira de investimento diretamente através dos títulos de renda fixa. Quando a gente vai para uma composição de carteira de investimentos só com fundo de investimentos fazendo exatamente a mesma coisa, a carteira de investimentos se movimenta muito parecidamente, tá vendo? E olha só que interessante. Quando eu abro, né, os ativos que eu tenho dentro da minha carteira de investimentos são 2. Eu tenho um fundo que é o Trend DI, que faz o papel do título público federal, que é atrelado à Selic, que está aqui, ó, tá bom? Investido, que acompanha a Selic. E o meu fundo de debêntures incentivadas que eu coloquei é o fundo que tem uma oscilação um pouco maior, que representa a oscilação da NTNB, representa a oscilação das debêntures que a gente tem lá na nossa carteira de investimentos. Quando a gente faz a comparação das duas, olha só que interessante. Aqui eu coloquei 1 ano, aqui eu coloquei 1 ano. A aplicação através de fundos de investimento, tá vendo? Ela oscila muito parecidamente, tá vendo? Mas só que de uma forma muito mais organizada para você, quando você está montando a sua carteira de investimentos. Você vai entender que você tem um fundo de debêntures incentivadas e você já sabe que as debêntures fazem aquele papel e você tem um fundo de título público federal. Você vai deixar com que o gestor escolha quais são as debêntures que vai estar na sua carteira de investimentos e você vai deixar que o gestor escolha quais são os títulos públicos que vão estar na sua carteira de investimentos. Então você libera tempo para você ir fazer outra coisa, para você ir trabalhar, para você ir curtir tua família, para você ir passear, para você ir viajar. Você não precisa ficar com essa responsabilidade de escolher quais são os ativos que vão ter a sua carteira de investimentos. Se você terceirizar isso, você conseguir unificar, juntar isso através de fundos de investimento, entendendo qual fundo faz cada papel, eu acho que isso para você vai ser muito bom. E você que não entende nada de como está a sua carteira de investimentos, não tenho dúvida que dessa forma você vai começar até a se interessar um pouco mais em acompanhar, porque aí você vai saber exatamente o que está acontecendo com cada um dos ativos ou cada um dos fundos que vão compor a sua carteira de investimentos. Quando eu trago aqui o que tem dentro do fundo, olha só, eu tenho lá o Trend DI Simples, o que ele tem? Ele tem 90% em título público federal, mas só que ao invés de eu ter 2 vencimentos, ele tem vencimento 24, 25, 26, 27, 28, 29. Então, ele diversifica ainda mais do que você faria diretamente. Ele tem vencimentos 2029, 30 e 32 das NTNBs. Então, ele também diversifica um pouco mais. E ele colocou 7% nisso. Então, o fundo de investimento, ele faz o papel do título público e da NTNB. Quando a gente está falando sobre o fundo de debêntures incentivadas, aqui é uma coisa que eu quero chamar a atenção para você sobre a não concentração em ativos. Porque quando você está fazendo a aplicação diretamente na debênture, ou num CRA ou num CRI, muito provavelmente você acaba concentrando um pouco mais. Esse fundo ele tem 95% em debêntures incentivadas. Tá? Isso aqui não é uma indicação de compra de debêntures, mas eu estou mostrando para você que a maior posição desse fundo é 3,56% em debênture da concessionária Auto Raposo, da Raposo Tavares. Aí depois ele vem, né? PetroRio, MRS Logística, Equatorial, Ômega, Eco-Rodovias, vários outros títulos, e eles fazem uma diversificação desse título. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: o que acontecer com a oscilação das debêntures, CRAs e CRIs aplicados diretamente, é exatamente o que vai acontecer com a oscilação de um fundo que aplica em debênture. Só que com uma análise de crédito mais detalhada, com uma análise de prazo mais detalhada. Então, eu acho que
Se você sente que a sua carteira ela realmente está desorganizada por causa desses motivos, eu acho que se você conseguir entender mais sobre os fundos que fazem esse tipo de investimento, eu acho que vai facilitar para você na hora de você organizar a tua carteira de investimentos. Então, nesse vídeo, o que a gente falou? A gente falou um pouquinho sobre quais são as formas que você vai conseguir investir o teu dinheiro, se é através de fundo ou através de renda fixa diretamente, que você precisa entender mais sobre os produtos financeiros, para que você não aplique o teu dinheiro com o prazo errado, no indexador errado, na verdade que você não aplique em coisas que você não queira aplicar. Depois a gente falou um pouco sobre qual que é a melhor forma, né, para você organizar a sua carteira de investimentos. A gente viu aqui que às vezes você tem dentro da sua carteira de investimento 20 linhas, 20 ativos, sendo que você poderia organizar ela com 3 ou 4 fundos de investimento. Você vai facilitar isso na hora de você acompanhar a tua carteira de investimentos, tá bom? Então, no vídeo de hoje é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Se vocês gostaram, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar. Isso aqui é importante para a gente. E aí, na próxima semana eu trago mais conteúdos para vocês, tá bom? Um abraço, a gente se vê nos próximos vídeos.